cheguei agora há pouco de Brasília. Ah, você foi acompanhar, né? Fui lá cheirar um pouco de fumaça de óleo diesel. Né? Acenar. Pegar um pouco de fuligem, né? Ver a emissão de carbono ali, gratuita, por nada, né? Ver o aquecimento global sendo alimentado, o desequilíbrio climático. Aquilo abre um buraco, né, na camada. Abre um buraco na camada de bom senso. Abriu. Abre um buraco na camada do bom senso. É espetacular, né? Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Tá todo mundo, e eu também, tirando um sarrinho daquilo que, né, se viu ali. A minha mulher, que é muito mais malvada do que eu, né, em certos aspectos, né, ela até fez um videozinho, eu dei uma de TikToker hoje. A gente viu. Eu dei uma de TikTok. Tio Rei TikToker. Imagina, né? Fazer 60 anos, TikToker, né? E até botou um negocinho no TikToker aí, que vocês têm aí, que também está nas outras redes e tal, né? Sobre o que era, assim, a expectativa, pelo menos nos delírios do Bolsonaro, né? E aquilo que se viu. O videozinho tá aí, vocês separaram? Separaram? Para quem tá só no rádio, depois vê. Operação Formosa pelo voto impresso. Aí tem lá milhões de homens marchando, sei lá. Acho que minha mulher pegou o exército de Mianmar, uma coisa qualquer grandiosa. E aí, o desfile bizonho ali, os tanquinhos passando. Golpista, né? Aí compararam com a corrida maluca, né? Quem lembra da corrida maluca, né? No caso, não do Dick Vigarista, mas o Dick Vigarista, claro, também participava dessa corrida aí, né? Hoje. Eu estava assistindo. Né? O Dick Vigarista, na verdade, estava assistindo, né? Mas estava ali aquele tanque de um dos caras que participavam da corrida maluca, e assim foi. Um monte de gente tirando sarro. E olha, deixa eu dizer uma coisa, como eu mesmo fiz, a gente não pode perder o humor. Perder o humor é sofrer duas vezes, Bob Furui. Né? É sofrer porque, afinal de contas, o evento é desagradável, né? Claro, já é ruim. E se a gente ainda ficar enfesado, aí você acrescenta de sabor, né? Aquilo que já não é bom, né? E lembrando que enfesado é uma falsa etimologia, pensar que enfesado quer dizer cheio de fezes, tá? Até hoje, né, a origem da palavra com certeza não é essa, um pouco obscura, mas não é fezes. De qualquer modo, mexe com provavelmente mais o fel do que as fezes, né? De ficar de mau humor. Então a gente não pode perder o humor. E é uma das nossas características, uma das características que eu acho bacanas nos brasileiros, né? Das características bacanas, essa é uma delas. A gente sabe rir da gente mesmo, e isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Agora, desde que a gente também não banalize aquilo que é grave. E o que aconteceu é grave. É preciso que a gente tenha isso claro. Ai, por que, tio, vai ter um golpe amanhã? Não, não vai ter um golpe amanhã. Até porque esse desfile patético nem é um consenso nas Forças Armadas. Né? Especialmente o Exército está bastante descontente com isso, o alto comando. Então não é um consenso. Isso foi uma iniciativa. Há quem diga que tenha partido da Marinha, não é a minha apuração. A minha apuração é que partiu do Braga Neto mesmo, com o Bolsonaro, e que isso foi ali praticamente imposto aos comandantes militares, com o intuito mesmo de intimidar. Ponto final. Nós temos um ministro da Defesa golpista. O general Braga Neto é um golpista. Foi ele que mandou o recado para Arthur Lira
por intermédio do senador Ciro Nogueira, que agora é ministro da Casa Civil, dizendo que ou tinha voto impresso ou não haveria eleição. E aqui eu começo a entrar no que há de grave nisso. Nós temos uma parcela, sim, das Forças Armadas que padece de um atraso patológico. Atraso moral, atraso ideológico, atraso ético, atraso intelectual. Temos. Temos uma parcela das Forças Armadas brasileiras que vive com a cabeça no século passado, que vive com a cabeça no século XX. Mas não num século XX qualquer, no século XX pré-queda do Muro de Berlim. Nós temos uma parcela das Forças Armadas que tem a cabeça na Guerra Fria, que tem a cabeça na década de 50, na década de 60. Nós temos uma parcela das Forças Armadas que tem ainda a concepção que norteou o golpe militar de 64. E que se deixou imantar por discursos do atraso, que passaram a ver esses discursos que vêm expressões do comunismo, calculem vocês, expressões do comunismo nas lutas, por exemplo, em defesa do meio ambiente, nas lutas em defesa da igualdade social, nas lutas pela reparação dos danos causados pelo racismo no Brasil. Sim, se todas essas lutas são, de algum modo, foram adotadas de algum modo por tendências de esquerda, isso não quer dizer que, ao terem sido adotadas por tendências de esquerda, tenham o pressuposto da Revolução Comunista. Isso é falso. É esse entendimento que é prejudicado. O fato de que as esquerdas contemporâneas tenham essas marcas, por exemplo, das lutas identitárias, da luta ecológica, sem dúvida nenhuma você tem hoje mais esquerdistas lutando por isso do que conservadores. No Brasil, hein? Na Europa é diferente. Na Europa é diferente. Você tem partidos de extrema-direita na Europa que são ecologistas, por exemplo. Aliás, a alternativa para a Alemanha, da tal da Beatrix von Storck, que veio ao Brasil, coalhado de neonazistas, aquela que se encontrou com Bolsonaro, com Bia Kicis, eles, por exemplo, disseram: não queremos proximidade com Bolsonaro em razão da questão ambiental. Isso será tanto pior depois agora do relatório que saiu do clima, dando conta de que já há danos irreversíveis. Mas, sem dúvida nenhuma, partidos de esquerda passaram a adotar algumas militâncias nessa área, mas isso não quer dizer que o eixo que une essas coisas, que aliás nem existe, tenha como pressuposto a Revolução Comunista. E isso os militares não entenderam ainda. Isso está muito presente na militância de alguns intelectuais de extrema-direita. Sem dúvida. E isso tem contaminado setores das Forças Armadas, que, atenção, são mais atrasados hoje esses setores do que eram há 10 anos, há 15 anos. Então o que nós vimos ali foi, sem dúvida, a expressão do atraso. O Braga Neto era chefe do Estado-Maior do Exército, saiu dali para ir para a Casa Civil, continuou um tempo como militar da ativa, da Casa Civil foi para o Ministério da Defesa, numa conspirata que depois o comandante do Exército e os comandantes da Marinha e da Aeronáutica de então saíram em solidariedade ao Edson Léo Pujol. Não é? Num claro movimento de assédio do Bolsonaro às Forças Armadas. Então nós temos esse elemento de renitente atraso no Brasil. E isso não tem graça. Se a gente pode fazer piada, e eu mesmo fiz, e devemos fazer,
desta coisa patética, é bom que a gente saiba que o que aconteceu não tem graça. E comporta-se riscos. Risco o quê? De haver uma quartelada? Bom, se algum maluco resolver fazer isso, não dura uma semana. Ou sei lá quanto, durará pouco tempo. Caminho muito curto para a cadeia. Agora, imaginem o que isso significa internacionalmente para o país, o peso que isso tem. A chave em que isso joga o Brasil, nós vamos ver a repercussão na imprensa internacional desta coisa, dessa patuscada, é a pior possível. E evidencia um papel que setores das Forças Armadas querem ter no Brasil, que não tem mais as Forças Armadas em nenhuma democracia do mundo. O papel de tutela da sociedade civil. E esse papel de tutela, é bom que fique claro, não se limita, ele não é motivado apenas, Bob e Voglio Bene, por esse atraso ideológico. Não, também tem interesses objetivos. Olhem a reforma da Previdência que se fez para os civis e a reforma da Previdência que se fez para os militares. O maior déficit previdenciário é o dos militares, per capita. Muito, infinitamente maior. Até hoje nós temos essa excrescência que é pagar pensão para filhas solteiras de militares. Então, assim, é bom que fique claro, uma apropriação de uma fatia do orçamento, assim, uma disposição que é de natureza econômica, de proteção corporativista, misturada ao atraso. E à incompreensão das grandes questões no mundo. Não há ONGs que querem, é mentira que ONGs, em nome de não sei o que, querem expropriar a Amazônia. Isso é um delírio. Isso é um delírio. A proteção da Amazônia hoje é do pleno e do absoluto e do claro interesse do Brasil. Inclusive do agronegócio brasileiro. Olha, enquanto, por exemplo, a JBS, que aliás é anunciante deste programa, está investindo para certificar, estou dando o exemplo de uma empresa, não é lobby, não é merchandising, não é nada. Vá ver quanto uma gigante como a JBS, maior produtora de proteína animal no mundo hoje, está investindo para certificar que a carne que chega de fornecedores para ela não vem de área desmatada. A rigor, esse trabalho deveria ser do governo, do Estado brasileiro. Mas as empresas, e a JBS não é a única, as empresas estão tomando elas próprias as providências para não sofrerem sanções lá fora. A preservação da Amazônia não é do interesse de ONGs. É do interesse da economia brasileira. Mas o mundo é complexo. Isso não significa que concorrentes do Brasil não estejam lá fora tentando pichar a carne brasileira, a soja brasileira. Sim, há disputas comerciais. Agora, reduzir isso tudo a uma conspiração, como certos Barnabés de 4 estrelas aqui no Brasil pensam, aí vai uma grande diferença. Então não há setores modernos? Há. Só que, obviamente, o Bolsonaro se ligou ao atraso. Não é? Obviamente, o Bolsonaro se ligou ao que há de pior.
vamos ser claros, esse desfile de hoje poderia ser chamado desfile anti-PT. Tudo isso, no fim das contas, é receio de que o Lula vença a eleição. E se vencer, e daí? Se vencer, vencerá de acordo com as regras do jogo. Mas aí se poderia dizer, pois é, e as Forças Armadas voltarão àquele estado miserável que viveram no governo Lula. Como é que é? Como é que é? Eu desafio qualquer oficial general das três forças a dizer quando foi que eles realmente nadaram em dinheiro. A expressão é essa. Em que governo? Qual foi o governo que mais investiu? No Exército, na Marinha e na Aeronáutica. O projeto nuclear da Marinha, que desfilou hoje, saiu do papel com quem? Com quem? O que aconteceu com os equipamentos do Exército no governo Lula? O Gripen, o caça, começou a ser comprado no governo Lula, foi comprado no governo Dilma, escolha da aeronáutica, empenho absoluto na compra disso. E Bolsonaro queria fazer um voo rasante com o Gripen que está aqui para quebrar os vidros do Supremo. Para dar um recado. Não quebraria só do Supremo, né? Todos os prédios da Praça dos Três Poderes ficariam com os vidros quebrados. Para dar um recado. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Dê uma calculadora que faz apenas as 4 operações na mão de um gênio e ele produzirá prodígios. Dê a ferramenta mais desenvolvida tecnologicamente na mão de um imbecil e ele produzirá atraso. Porque aí a tecnologia potencializa o atraso. Tanto quanto uma ferramenta, ainda que rústica, na mão de um sábio, pode produzir grandes coisas. A melhor tecnologia ainda da humanidade é a informação, é o saber, é a clareza. Entende? E, infelizmente, isso passa hoje por um péssimo momento no Brasil. Então vamos sim, vamos rir dessa patetada toda. Vamos apontar o que há de ridículo nisso. De tragicamente engraçado. Agora, sem perder de vista que nós temos de ficar vigilantes. Sem perder de vista que nós não podemos mais viver sob o signo da tutela. E que as Forças Armadas servem ao Estado brasileiro e estão subordinadas aos valores da Constituição. Já basta que tenham se comprometido de maneira tão miserável com as ações desastradas do governo no combate à pandemia. Um general da ativa assumiu o ministério com pouco mais de 15 mil mortos e o entregou 10 meses depois com mais de 295 mil mortos. E entre uma ponta e outra aconteceram os sortilégios que nós estamos vendo aí. Ainda hoje nós vimos, nós vamos falar, o testemunho daquele cara na CPI hoje, uma das coisas mais patéticas que eu já vi.
com crimes sendo evidenciados pelo silêncio. A gente se esquece de que quem comandava de verdade a política de combate à Covid era Braga Neto, chefe da Casa Civil. Ele foi feito a autoridade máxima do combate à Covid. Não é? Este que manda recados golpistas. Este que tem essa ideia patética. Este que estava presente hoje ao desfile. Este que numa reunião com empresários, como revelou o UOL, se jactou de que o Ministério da Saúde estava assim mandando as cloroquinas da vida na cabeça dele e outras drogas inúteis para combater a Covid. Deu essa declaração quando estava na Casa Civil chefiando o combate à Covid. Aliás, a gente tem aí o áudio, não tem? Uhum. Solta o áudio aí. Leitos de UTIs habilitados, 540. Enviamos a cloroquina, outros tipos de remédios, oseltamivir. Leitos de adultos, os senhores têm todos no slide aí. São apoios que foram dados para o governo, para o estado do Rio de Janeiro. Liderando o combate à Covid no Brasil, um sujeito que, pela prática, evidencia não acreditar na ciência. Então, nós temos um atraso a ser vencido. E, ao menos, esse benefício, entre tantos malefícios, entre tantos tão numerosos, tão arrasadores, tão devastadores e, infelizmente, duradouros malefícios provocados pelo governo Bolsonaro, temos pelo menos uma coisa positiva a despeito dele mesmo. Evidenciar esse núcleo do atraso que tem de ser superado. E é bom que a sociedade brasileira tenha clareza disso. Tenho dito.